Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra é o próprio Cristo, e nós precisamos nos encontrar com a palavra e permitir que ela transforme a nossa vida. Quanto tempo do nosso dia temos dedicado para escutar a palavra do Senhor? Te convido, meu irmão e minha irmã, a neste momento abrir o seu coração, a sua mente, a sua inteligência, todo o seu ser. Permitir que a semente da palavra de Deus encontre espaço na sua vida. Permita que esta semente cresça e produza muitos frutos na sua vida. Hoje o Evangelho nos falará de oração, e a oração exige de nós saber escutar o que o Senhor tem a nos dizer. Vamos escutar com atenção a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Pois, se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje é colocado diante de nós esta página do Evangelho, onde Jesus ensina os seus discípulos a rezar. Uma oração desprovida de qualquer tipo de orgulho. Uma oração simples, humilde, mas que toca o coração do Pai. Por isso, à luz deste Evangelho, nós somos convidados, provocados a nos perguntar como anda a nossa vida de oração. Como é a nossa oração? Como nós rezamos? Como nós criamos a nossa intimidade com o Pai Eterno? Vamos juntos refletir este Evangelho que nos ensina a oração essencial do cristão. O Evangelho começa com uma exortação de Jesus: nas vossas orações não useis vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Nós também hoje corremos este mesmo risco de pensar que nós seremos atendidos pelo muito falar. A oração não consiste em muito falar, mas do como nós falamos, como nós nos relacionamos com o Senhor. Portanto, tiremos também do nosso coração a tentação de pensar que seremos ouvidos pelo muito falar. Antes de qualquer coisa, é o que nós falamos e como nós falamos que realmente conta, não o quanto nós falamos a Deus. Afinal de contas, diz o Evangelho: não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe do que tendes necessidades antes de lhe pedirdes. Isto é, o Divino Pai Eterno é um Deus sensível às nossas necessidades e Ele conhece as nossas necessidades antes mesmo que as pedimos. Portanto, é preciso que a gente tenha esta confiança. A nossa oração não se torna melhor pelo muito falar, mas do como nós nos colocamos diante de Deus e nos abrimos para fazer a nossa intimidade com Ele. Então Jesus propõe
um modelo de oração para os seus discípulos. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás no céu. Antes de qualquer coisa, a oração sincera do cristão é aquela que se coloca diante de Deus e o reconhece como Pai. Portanto, a oração cristã, ela deve ser uma oração filial, de quem se reconhece filho e filha diante de um Deus que se revela como Pai e Pai de amor eterno. Depois, a oração ensinada por Jesus ensina a superar um intimismo religioso. Ele é Pai, mas é Pai nosso, meu e seu. Por isso, quando eu rezo, você também reza comigo. E quando você reza, eu e todos os demais rezamos com você. A oração é essencialmente comunitária. Pai Nosso. E a oração diz: Pai Nosso que estás nos céus. É interessante porque esta imagem de um Pai que está nos céus, mas ao mesmo tempo, se a gente olha a expressão de fé apresentada no Evangelho pela vivência dos discípulos, a partir daquilo que Jesus ensina, não significa que Deus esteja distante, ao contrário. Este Pai Nosso que está nos céus é muito próximo de nós, está ao nosso lado e por isso Ele pode ouvir as nossas preces e as nossas orações. Qual é a súplica do cristão? Santificado seja o teu nome. A prece do cristão é pela santificação do nome de Deus. E além disso, a nossa prece não é em busca de obter coisas simplesmente a nosso favor de forma egoísta. Ao contrário, a nossa súplica é para que venha o reino de Deus, para que se realize entre nós o reino de Deus. Venha o teu reino. Não é a nossa vontade que deve ser colocada em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. A tua vontade seja feita. É assim que Jesus ensina aos seus discípulos a rezar. Portanto, é uma oração desprendida de qualquer forma de egoísmo. Não buscamos os nossos próprios interesses, mas, em primeiro lugar, a realização da vontade do Pai Eterno. Seja feita a tua vontade. E depois esta imagem bonita, na terra como no céu. O que significa isso? Significa que aquilo que nós esperamos viver plenamente nos céus, a gente já antecipa para viver aqui na terra. A gente deseja viver aqui na terra como a gente imagina que será no céu. Portanto, por meio da oração, nós antecipamos a realidade do céu, assim na terra como no céu, isto é, o que nós almejamos, viver plenamente nos céus, é assim que nós queremos viver aqui na terra como irmãos e irmãs. Depois, a oração de Jesus ensina a suplicar pelo pão, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão, ele é fruto do trabalho do homem, é verdade, mas antes de tudo, o pão é fruto da bondade de Deus, é dom de Deus. Por isso o Evangelho deixa claro que este pão é nosso. Não é razoável, portanto, que nós, como cristãos, rezemos esta oração e não nos preocupemos com quem não tem cada dia o pão na sua mesa. Afinal de contas, a oração ensinada por Jesus como essencial na vida dos cristãos diz justamente isso: o pão nosso, meu, seu e de todos os irmãos e irmãs, dá-nos hoje. Esta é a súplica que devemos fazer, não somente o meu pão de cada dia, mas o nosso pão de cada dia dá-nos hoje. A oração de Jesus supõe também um outro elemento indispensável, o perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos os nossos devedores. Às vezes a gente quer que Deus seja misericordioso, compassivo, que Deus reconheça a nossa fragilidade e o nosso pecado e que nos dê a graça do perdão. Mas muitas vezes não sabemos perdoar. Por isso, através desta oração do Pai Nosso, a gente precisa aprender a dispensar perdão a quem nos feriu, a quem nos magoou. E que também tenhamos a humildade de saber pedir perdão a quem nós ferimos e magoamos. Não basta a gente pedir o perdão de Deus,
temos que saber exercitar também o perdão a quem nos ofendeu. Afinal de contas, o Evangelho conclui dizendo justamente isso. Se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. Seremos perdoados à medida que sabemos exercitar o perdão na vida dos nossos irmãos e irmãs. Por fim, a oração pede que sejamos livres do mal, que o Pai Eterno nos proteja e nos livre de todos os males desta vida. Como é bom aprender um pouco mais sobre esta oração essencial que nós rezamos todos os dias, a oração do Pai Nosso. O Evangelho nos apresenta Jesus cuidadosamente ensinando os seus discípulos a rezar. Por isso, meu irmão e minha irmã, com o coração agradecido por esta oportunidade, dirijamo-nos ao Divino Pai Eterno e façamos a nossa oração filial de confiança ao Divino Pai Eterno. Pai eterno, Deus de amor e bondade, nosso Pai, te pedimos a luz do Teu Espírito para que saibamos rezar sempre, assim como Teu Filho Jesus nos ensinou a rezar. Que sempre nos coloquemos diante de Ti, Pai eterno, como filhos e filhas que suplicam com confiança, pois sabemos que Tu escutas a nossa prece e a nossa oração. Obrigado, Pai eterno, por esta oportunidade. Sejamos sempre fortalecidos e entusiasmados na oração. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.